Estamos perto de uma terceira guerra mundial. E isso não é papo furado, não é caôzinho, não é clickbait, tá? É verdade mesmo. Eu tenho 41 anos. Desde que me entendo por gente, eu nunca vi uma situação tão crítica no que diz respeito à possibilidade de termos uma guerra mundial, tá? Nem no 11 de setembro, nem na Guerra do Golfo, né? Não. Dessa vez a parada tá pesada porque a gente tem de frente, temos Israel contra a autoridade palestina que está sendo, né, bancada e manipulada de forma geral pelo Irã, mas num segundo plano a gente tem grandes players do cenário geopolítico, de um lado Estados Unidos, do outro o bloco sino-soviético, né, China e Rússia. E eu vou explicar para vocês aqui da forma mais simples possível, porque vocês têm pedido pra caramba. Todo vídeo tem uma porrada de comentário. Pô, fala aí, o que você acha? Tá? Pô, explica pra gente aí o que tá acontecendo. É sério, não é? Então, vou fazer isso nesse vídeo aqui pra vocês entenderem de uma vez por todas o que tá acontecendo e qual o tamanho da trozoba, porque é grande. Já adianta aqui que é grande, tá? Antes, deixa eu só dar o bom dia da família. Mulher primeiro. Bom dia. Menina depois. Por último, cachorrão. Ô cachorrão, meu moleque danado. É isso aí. E vou perguntar pra você, né, meu compadre? E minha querida, porque as meninas reclamam que eu só falo com os homens. Ah, meu compadre, meu compadre. Meu compadre e minhas queridas. Já treinou hoje? Você já treinou hoje, meu irmão? Você já treinou hoje, minha querida? Vamos treinar. Bota essa carcaça pra se mexer. Um corpo que não treina é um corpo que adoece. E lembro que quarta-feira estarei em São Paulo. Na quarta-feira estarei no podcast do Evandro Guedes. Na quinta-feira estarei no Inteligência Limitada do meu querido irmão Rogério Vilela, realizando um debate do século contra Paulo Cogos, o menino das tetas de Índia Velha. Na sexta-feira eu não vou fazer nada porque tem a pesagem do UFC e eu tô com um atleta no UFC, Vitor Strike. Conto com a torcida toda de vocês. No sábado eu vou no congresso do MBL e depois eu vou direto lá pro UFC para ficar no corner do Vitor. E domingo estarei no Redcast e segunda-feira, já me perdi, acho que é dia 6, estarei no programa do meu querido Arthur Petri. Vai ser muito legal. Se você quiser acompanhar isso tudo que vai acontecer, me segue no Instagram, @BrigadeiroMMA, e fica ligado aqui nos vídeos que eu vou lançar aqui, que eu vou gravar com muita gente bacana, tá? Voltando agora pro assunto do vídeo. Parada é a seguinte, rapaziada, o que está acontecendo? A gente tem ali um confronto, né, que tem origens que remontam a, mais de um milênio atrás, né, desde a origem do islamismo, e para os dois lados isso, porque a gente tem sunitas e xiitas de um lado, que entre si se matam e se rebentam, né, pelos direitos ali dos espólios religiosos do profeta, e do outro lado a gente tem os judeus. E isso, de uma forma mais prática, a gente vê esse confronto mais recente numa região que nunca teve tranquilidade, sempre foi terror e pânico, a faixa de Gaza ali. Mas mais recente a gente viu uma incursão do Hamas. O Hamas é um grupo terrorista, né? E eu acho engraçado que alguns veículos brasileiros e até o próprio governo brasileiro se nega a chamar o Hamas de terrorista, do que ele de fato é terrorista. É um grupo terrorista que age também de fato ativamente como autoridade política da faixa de Gaza. A gente teve esse grupo promovendo uma incursão para dentro de Israel, logicamente, né, brigadeiro? Se é uma incursão, é para dentro, né? Se fosse para fora, seria uma excursão, né? Puta que pariu, tá vendo? Nem virei MC ainda, já tô ficando burro pra caceta. Bom, a gente teve o Hamas promovendo incursões em Israel e, exterminando, assassinando cruelmente inocentes crianças, jovens, idosos, né? Simplesmente pelo ódio, porque eles acreditam que os judeus não são dignos daquela região. Então vamos matar tudo que é judeu, beleza? Eu já vou, mais pra frente no vídeo, eu vou falar de merda que aconteceram ontem na Rússia e que estão acontecendo na Europa também, pra você entender como é que a coisa tá escalando e como é que a parada pro futuro é sério, tá? E aí você vai ter que cuidar da tua família pra caceta. E aí o que acontece, meu compadre?
A gente teve Israel, então, retaliando o Hamas, e agora a gente está numa segunda fase dessa guerra, onde Israel começa a agir por terra também na faixa de Gaza. A gente sempre teve ali pontuais incursões de Israel para resgatar refém, para, né, fazer uma outra coisa ali dentro da faixa de Gaza, mas agora a gente está vendo Israel entrando com os tanques para dentro da faixa de Gaza, e segundo Israel, essa guerra não vai acabar enquanto eles não dizimarem o Hamas. Hamas, é necessário que entenda, né, que o Hamas, ele é um grupo terrorista financiado pelo Irã. E aqui já entra algo curioso, tá? O Irã, ele é xiita e o Hamas sunita, que são duas variantes, se assim podemos dizer, da religião muçulmana, que uma acredita que de fato quem merece ser o novo profeta é o cunhado de Maomé, e os outros acreditam que não é, e o cara é uma merda do caralho. Eles gostam da religião do amor, mas eles brigam por qualquer porra. E aí eles disputam entre si, se matam entre si. A gente tem ali países, por exemplo, Emirados Árabes, né, o próprio Egito. Esses aí tem uma pegada sunita. Irã, o próprio Iraque, são xiitas. E eles se matam pra caceta por conta disso. Mas a gente tem o Irã financiando o Hamas, deixando, né, aquele negócio, né, meu irmão? A gente briga entre nós, mas quando a gente tem um inimigo maior, eu vou te dar uma moral, vou te usar como ponta de lança pra tu fuder o nosso inimigo em comum. E é o que eles estão fazendo em relação ao Hamas para atacar Israel. Israel, a gente sabe muito bem que é a presença da cultura mais ocidentalizada, é algo mais cosmopolita e mais acentuadamente ainda representa a presença dos Estados Unidos naquela região ali. E logicamente, né, meu irmão, não há nada que esses países muçulmanos odeiem mais do que o próprio Estados Unidos. Não à toa, né, tivemos ali o atentado de 11 de setembro, anteriormente tivemos a Guerra do Golfo, aí depois tivemos a Guerra do Afeganistão, Síria, não sei o que. Então, eles veem Israel primeiro como um Estado que não deveria existir, né? E a gente lembra que Israel, enquanto Estado, foi estabelecido após a Segunda Guerra Mundial, e isso, meu irmão, deixou os palestinos ali completamente insatisfeitos, porque eles dizem que aquela terra pertence a eles. E, logicamente, além disso, eles veem Israel ainda como uma presença americana naquela região, o que por si só já desperta o ódio. Então a gente tem essa situação nesse momento entre Israel e Hamas. Temos também a participação do Hezbollah, que é um grupo terrorista também, mais organizado, muito mais forte que o Hamas, que atua no Líbano, tá? Então ele também já está se movimentando. Tivemos ali outros países cujos líderes, países muçulmanos, cujos líderes evocaram, como na Turquia, por exemplo, os seus cidadãos para entrarem na Guerra Santa contra Israel. Então, o mundo muçulmano, eles estão vendo essa guerra possivelmente como uma guerra santa, tá? E a possibilidade de expulsar os judeus daquela região e retomar o Estado que eles pensam que lhes pertence, a região que lhes pertence. Israel, por sua vez, está lutando por sua soberania, seu direito de existir, né? Entendendo que há uma região enorme já destinada aos muçulmanos, e que os judeus merecem um espaço na terra para viverem. Tudo bem. Então esse aqui é o primeiro plano diretamente que a gente está vendo. Só que a gente tem, apoiando Israel, a gente tem, a grosso modo, a comunidade europeia como um todo e Estados Unidos. Então, de um lado temos esse grande bloco formado pela comunidade europeia e Estados Unidos. Guarda o que eu estou falando. E nos bastidores, e não tanto nos bastidores assim por conta de algumas declarações, mas temos apoiando Irã, apoiando Hamas, temos Rússia e China. E essa briga, Rússia e China,
contra a comunidade europeia e Estados Unidos, nós já tínhamos de uma forma mais velada na guerra Rússia-Ucrânia. Já estava acontecendo essa disputa. Essa meio que uma guerra fria. E agora a coisa escalonou de uma forma que eles já estão se sentindo mais confiantes, tanto Putin como Biden, de darem declarações dizendo, olha, nós estamos mais ativamente aqui nessa guerra. Quando isso acontece, já é um sinal de alerta. E a gente tem que entender que assim, ó, quando deu essa merda do Hamas, não sei o que, a gente teve o líder do Irã, que é quem financiou o Hamas, a gente teve ele indo visitar o Putin. A gente teve lideranças do Hamas indo visitar o Putin. Cara, qual é o interesse do Putin em uma guerra do Hamas e estendendo-se um pouco mais do Irã contra Israel? Total, porque ele sabe que os Estados Unidos vai entrar nessa guerra também, né, para defender Israel. Isso vai demandar muito dinheiro dos Estados Unidos. Isso vai mexer com a economia americana. E não há nada que Putin queira mais do que enfraquecer a economia americana, porque aí falta dinheiro também para que os Estados Unidos financiem a Ucrânia na guerra contra a Rússia, além do que garante vantagens para a Rússia no cenário econômico mundial. E quando eu falo vantagens para a Rússia, você entenda Rússia barra China, porque a China e Rússia também é uma situação ali tipo Irã e Hamas. Em alguns momentos se odeiam, né? A gente teve anos atrás a guerra sino-soviética, mas na atual conjuntura a Rússia acha a China um aliado importante, tanto econômico como bélico e vice-versa. Então, Putin é um dos grandes interessados que os Estados Unidos entre mais ativamente nessa guerra. Como, né, um bom estrategista, ele sabe que seria complicado para ele combater em duas frentes. Então, militarmente, ele mantém a sua atenção no cenário da Ucrânia, mas por trás dos panos, financeiramente, né, com tecnologia, etc., ele fomenta essa disputa que está acontecendo em Israel. Então é complicadíssimo. E aí por que é mais complicado ainda? Porque lembra quando eu falei que a comunidade europeia de forma geral está a mesma que está apoiando a Ucrânia, também está apoiando Israel? Pois bem, agora nesse momento ela apoia Israel numa guerra santa, que é como o mundo muçulmano está enxergando, contra países muçulmanos. E, meu irmão, a comunidade muçulmana na Europa é monstruosamente grande. Ontem eu vi um vídeo de Londres, irmão, os muçulmanos tomaram a cidade, fazendo uma demonstração de força. Vimos a mesma coisa acontecendo na Alemanha, vimos a mesma coisa acontecendo na França. A França também está tomada. Todos os países europeus, em maior ou menor grau, tem uma presença muçulmana considerável, grande, muito grande mesmo. E já está afetando, inclusive, culturalmente esses países, tá? Isso por conta de vários fatores, desde aqueles acordos que visam você trabalhar a questão do colonialismo e o caralho dos projetos imperialistas. Então, porra, a França invadiu ali não sei quantos países muçulmanos e agora, porra, ela aceita que os muçulmanos venham morar no seu país. Abriram as porteiras, não esperavam que seria dessa forma. E aí, recentemente, a gente teve a guerra da Síria também, onde milhões de muçulmanos entraram de uma vez para dentro da Europa. E acontece, cara, que esse pessoal, quando eu falo pessoal, são os mais radicais dentro do islamismo. Esse pessoal enxerga qualquer um que não seja muçulmano como uma praga e um infiel a ser eliminado. Ontem nós vimos também, olha só, um aeroporto na Rússia, na grande pátria Rússia, né, na mãe Rússia, que engloba ali, que a Rússia é complicada, ela tem regiões ali que tem uma certa autonomia, mas que não são autônomas não gozam de uma soberania plena, mas tem uma certa autonomia, etc. Mas fazem parte da grande pátria mãe Rússia.
E a gente teve cenas chocantes de pessoas invadindo, muçulmanos invadindo o aeroporto e não deixando pessoas que desembarcavam de um voo vindo de Israel entrarem no país. Inclusive cercaram um rapaz e questionaram se ele era judeu ou não. Se fosse judeu ali, meu irmão, provavelmente iam linchar o cara. A gente tá vendo na Turquia cartazes, né? Não é permitido o judeu aqui nesse estabelecimento. Cara, parece Segunda Guerra Mundial, quando iniciou-se uma perseguição. Só que hoje a gente tem um bloco muito coeso. Os judeus têm uma influência muito grande na economia americana, uma influência muito grande na economia europeia. Então a situação dos países europeus, ela é periclitante, ela é muito complicada, porque eles estão apoiando Israel, sendo que dentro de casa eles têm uma comunidade muçulmana enorme, tá? Para os Estados Unidos é mais tranquilo, porém a gente tem um líder que é fraquíssimo, né? Talelé da cuca, o Biden, completamente maluco de hospício, não tem condição de tocar o país que comanda o mundo, que é os Estados Unidos. E logicamente todos os seus opositores já enxergaram na sua senilidade, na sua debilidade, o momento certo de atacar. Então, meu irmão, eu digo para vocês que a coisa está muito perigosa e se ela se arrastar, dependendo de quem vencer as eleições ano que vem nos Estados Unidos, a gente vai ter uma pica colossal, podendo aí desencadear numa terceira guerra mundial. E a gente aqui no Brasil, o que a gente pode fazer? Só rezar, só isso, não tem mais o que a gente faça, tá? E rezar também pro Lula não ficar falando muita merda e não ficar, né, dando demonstrações de amor igual ele faz pro Putin e pro Hamas, né? Porque, meu irmão, tudo que a gente não quer é estar no lado errado se uma terceira guerra mundial explodir, né? O Brasil, ele sempre teve uma postura de certa forma neutra, né? A gente mandou aí uma meia dúzia de pracinhas pra guerra, né? Manda ali força humanitária, não sei o que, no Haiti, mas em guerras mesmo a gente sempre, né, teve uma postura mais neutra e que assim continue, porque uma das boas coisas que tem de sermos brasileiros é a gente não ter, até hoje, se preocupar com esse tipo de coisa. Agora, quando a gente tem um imbecil à frente do país que vai lá se acadelar pro Putin e que se acadela para um grupo terrorista como o Hamas, a coisa começa a ficar complicada. Tanto é que os Estados Unidos hoje já está nos olhando com outros olhos, já criticando a postura do Brasil, o posicionamento do Brasil. E sinceramente, eu não sei vocês, mas eu não gostaria de estar contra os Estados Unidos numa guerra mundial. Mas aí é com vocês, tá? Então, digam aí nos comentários o que vocês acharam. Se tiverem alguma outra dúvida, escrevam aí, tá? E acompanhem, porque essa semana vai ser animal lá em São Paulo, tá bom? Um grande abraço e os...